E agora, no segundo turno, dia 17 de dezembro, o senhor vai votar? No Fernando Collor de Mello. Muito bem. É isso aí, minha gente. É assim que ele fala, não é? Bom, eu acho que vocês já me conhecem. Eu sou a Cláudia Raia e também votei no Fernando Collor de Mello. Parte da explicação para a ascensão do Collor está no apoio da imprensa. E esse apoio já começou no ano anterior à eleição. Essa capa da revista Veja é de 23 de março de 1988. Ela é emblemática, mas não é a única peça publicitária que o jornalismo brasileiro produziu para a campanha do Collor. Para entender como ele tinha todo esse apoio da imprensa, você tem que entender as origens dele. Collor vinha de uma família tradicional, tradicionalmente envolvida em política. E em mais de uma oportunidade, essa família transformou política em caso de polícia. O pai de Fernando Collor é Arnon de Mello. Arnon é o único senador da história do Brasil que matou um colega dentro do parlamento a tiros. Isso aconteceu. Um senador matou o outro no plenário. E o registro em áudio dessa confusão, que aconteceu em 1963, ainda existe. Os guardas retirem do plenário o senhor senador Silvestre Péricles e solicito que também façam o mesmo com o senhor senador Arnon de Mello. A história dos tiros disparados por Arnon de Mello não vem ao caso agora. Tudo que você precisa saber agora é que ele queria matar um cara que era um inimigo local dele lá, chamado Silvestre Péricles, também senador. Só que aí, o Arnon de Mello, pai do Collor, errou os tiros e acabou acertando um outro senador chamado José Cairala, que era do Acre e não tinha absolutamente nada a ver com a história. O fato é que o pai do Fernando Collor contou com ampla defesa da imprensa até mesmo quando matou um senador dentro do plenário. E essa defesa tinha uma razão de ser. Arnon era o dono das Organizações Arnon, um conglomerado de mídia que incluía jornais, emissoras de rádio e até a afiliada local da TV Globo. Sendo um afiliado da Globo, Arnon foi defendido por um editorial do jornal O Globo. A democracia, apesar de ser o melhor dos regimes políticos, dá margem quando o eleitorado se deixa enganar ou não é bastante esclarecido, aqui o povo de um só estado coloque na mesma casa legislativa um primário violento, como o senhor Silvestre Péricles, e um intelectual, como o senhor Arnon. Para pensar nesse texto. O intelectual é o cara que saca a arma. Já o primário violento é o que quase tomou os tiros. A argumentação é toda loucona e só faz sentido quando você lembra que o Arnon era afiliado das Organizações Globo. O filho dele, Fernando, herdou tudo isso. Essa foto foi tirada pelo próprio Roberto Marinho numa visita a Fernando Collor. A foto era boa, mas para ajudar um membro da família Mello, Roberto Marinho iria muito mais longe. Fernando Collor achava que disputaria o segundo turno com Leonel Brizola. No segundo turno, o adversário até era diferente do previsto, mas os aliados eram os mesmos. 5 dias antes da votação, a TV Record fez uma entrevista de 2 horas com Fernando Collor. Essa entrevista foi no programa Ferreira Neto. Chegou a ser vista por 800 mil pessoas só em São Paulo. Consta que por trás das câmeras, o apresentador fazia gestos com as mãos, incentivando o entrevistado a aumentar ou a diminuir o tom, orientando, ajudando mesmo o candidato. Essa entrevista era mais uma peça publicitária, mas deixou um registro importante. Foi nessa ocasião que Collor disse que o adversário dele poderia confiscar a poupança dos brasileiros. Aí, depois de dizer isso, veio a última grande atração midiática antes da eleição de 89, o debate na TV Globo. A Rede Globo tentou ajudar. Uma versão editada do debate foi exibida nos jornais da emissora posteriormente, junto com pesquisas sobre o desempenho dos candidatos naquele confronto.
A edição desse debate continua sendo um dos momentos mais vexaminosos do jornalismo brasileiro. O caso é citado até hoje nos cursos de jornalismo. Em um documentário, a BBC denunciou a fraude comunicacional e entrevistou profissionais da alta hierarquia do jornalismo da Globo. Profissionais que se viram contrariados, num nível ético, num nível moral e num nível técnico. O resumo do debate foi alterado pelo Alberico Souza Cruz e pelo Ronald Carvalho. Na essência, não houve aqueles critérios básicos que nortearam a edição da manhã. E ficou uma coisa totalmente desbalanceada, o que eu chamo, ficou uma peça publicitária e não um resumo de um debate. Eu, quando fui conversar com o dono da empresa, o Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele que eu não vi esse compasso. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra. Mais tarde, a imprensa brasileira descobriria que apoiar o candidato Collor era bem mais fácil que apoiar o presidente Collor. Assim que tomou posse, ele anunciou um plano econômico com o grande objetivo de combater a inflação. Nesse plano, Collor faria exatamente aquilo que disse que não faria. Confiscou todos os depósitos das cadernetas de poupança acima de 50 mil cruzados novos. Esses confiscos que o plano está promovendo sobre a poupança privada não vai desestimular novos investimentos, trazendo consequências desastrosas sobre o nível de emprego e o agravamento dos problemas sociais? Vocês pensaram, tiveram preocupação com esse impacto sobre a economia? Primeiro, eu não usaria a palavra confisco para caracterizar o que está sendo proposto. Nada está sendo confiscado. Todos os ativos que um cidadão tem, ele terá, daqui a 18 meses, corrigido monetariamente, acrescido de 6% de juros. O governo prometia devolver o dinheiro 18 meses depois, só que ninguém acreditava nisso. A história do confisco da poupança no governo Collor está bem resumida nesse livro aqui, que também reúne outras histórias de outros presidentes que fizeram o exato oposto do que disseram que fariam. E esse livro do Chico Otávio e da Cristina Tardáguila ajuda a colocar essa história em perspectiva. No Brasil de 1989, não havia problema mais grave que a inflação, que batia na casa dos 37% ao mês. Você comprava o seu café da manhã e, na hora de comprar o jantar, os preços já tinham sido remarcados. Era um cenário caótico e que agravava as questões sociais. Collor precisava prometer acabar com a inflação. E foi isso que ele fez. Ele prometeu. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Collor também precisava criar medo em torno da figura do adversário dele, e por isso ele disse que, se eleito, o Lula faria o confisco das poupanças. Ser moderno, minha gente, não é querer tomar o dinheiro que você consegue com sacrifício depositar na sua caderneta de poupança. Ser moderno não é ficar com o dinheiro que é fruto de um trabalho suado e sacrificado, como quer o outro candidato. Mas isso era o Collor em público. Aqui você descobre que nas conversas com os assessores da campanha, o Collor já falava em mexer no dinheiro privado desde setembro de 1989. Quer dizer, ele estava mentindo na campanha. Aqui na liquidação Jumbo Eletro, todo mundo está aproveitando esta oferta. Conjunto 3 em 1 Nacional 70/70 com caixas de 1.350.000 por 1.249.000 à vista. A história do confisco das poupanças no governo Collor é um alerta sobre duas coisas muito importantes. O primeiro alerta dessa história é sobre a tragédia escondida nas soluções simples, rápidas e milagrosas. Perceba que, pelo menos em tese, o plano Collor fazia sentido. Inflação é preço subindo. Os preços sobem porque tem muito dinheiro circulando. Como acabar com a inflação? É óbvio, é simples. É só tirar o dinheiro das pessoas. Por isso que eu digo, o plano é muito simples. Quer dizer, diferentemente dos outros, em que tinha tablita, tinha conversão, tinha um índice diferente, outro índice que mudou e o vetor e sumiu com um pedaço da inflação, esse não tem nada disso. Na prática, a coisa foi bem diferente. Depois do confisco, a economia simplesmente parou. E a burrada era tão óbvia que nem a imprensa, sempre tão amiga de Collor,
se propôs a fazer vistas grossas. Os negócios de fim de semana ficam parados em todo o país, no primeiro domingo do plano econômico que muda a vida do brasileiro. Esta é a feira de carros usados do AMB. Todo domingo passam por aqui 20 mil pessoas que querem comprar, vender ou fazer qualquer rolo. Hoje apareceu pouca gente. Eu vim comprar, mas agora o dinheiro não dá mais para comprar. 50 mil cruzeiros não dá para comprar só uma bicicleta agora. O segundo alerta é sobre a retórica nacionalista, sobre a instrumentalização do medo de uma ideologia. Geralmente, esse discurso é usado por quem não tem nada para propor. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil. A bandeira verde, amarela, azul e branca.